Ei, Nerdola, beleza? Como é que você tá, rapaz? Tá tudo bem? Como vai sua família? Tá bem? Que coisa boa, rapaz, que maravilha! Sejam bem-vindos ao canal Ei Nerdola, aqui quem fala é o PJ e hoje vamos dar continuidade à saga de Yu Yu Hakusho, mais especificamente o Arco do Lando, que é um arco em 5 episódios. Nós já vimos os 3 primeiros no vídeo anterior e vamos ver os 2 episódios finais da saga do Lando, beleza? Vamos lá? Vamos comigo? Bora! Então, continuando, no episódio anterior, o Yusuke tinha acabado de vencer o Kazemaru, aquele carinha com aquele símbolo esquisito ali na testa e tal, que não é o do carinha do bigode. Já expliquei isso no vídeo anterior. Então, a Mestra Genkai fala que quem vai lutar, a luta será entre Kuwabara e Chorin, que agora a gente já sabe que ele quer o Lando. Só que ele tem uma aparência assim meio que inofensiva e tal. Até o jeito dele, assim, os olhos e tal, é num estilo diferente de desenho, né? Todos os personagens têm os olhos parecidos e tal, o traço é diferente dele ali, os olhos mais arredondados. Aí passa uma impressão de que é um cara inofensivo, mas ele não é. Então, quando começa a luta, o Kuwabara até dá uma zoada ali com o Yusuke, que ele vai vencer a luta e o próximo vai ser com o Yusuke. E o Kuwabara começa muito bem a luta, galera, muito bem. Ele já chega acertando um soco no Chorin e acerta uns golpes nele lá. E quando o Chorin percebe que ele não vai conseguir vencer o Kuwabara sem usar as suas técnicas, ele começa a usar umas técnicas que ele aprendeu. E a primeira, ele faz umas bolas de fogo assim, e ele começa a atirar no Kuwabara. O Kuwabara até leva um susto, que umas bolas passam bem próximas a ele e vai queimando. Só que o Kuwabara tem uma ótima ideia, ele faz de novo a espada espiritual, que é a Leiken, e ele usa como se fosse um taco de beisebol. Então ele acerta as bolas e uma bola ele acerta de volta bem na barriga do Chorin. E o Chorin se machuca. Então o Chorin decide usar outra técnica, já que essa não está dando certo. Então ele começa lá a falar, começa a fazer umas rezas lá, não sei que danado é que ele tá fazendo ali. E o Kuwabara, feliz, né? Porque tava vencendo, acertou uns socos primeiro, depois acertou a bola de fogo de volta nele. O Kuwabara tá grandão lá, tá se achando o máximo. E aí ele deixa o Chorin fazer toda aquela reza, não sei o que é que ele faz ali. E quando o Kuwabara decide atacar, o Chorin justamente termina de fazer o conjuramento lá, vamos dizer assim, da técnica dele. E o Chorin fica grandão, enorme. O Kuwabara até fala: nossa, cara, como ele ficou grandão. Mas é mostrado que foi o contrário, o Kuwabara que diminuiu. E aí o Chorin pega ele com a mão assim, ó, e o Kuwabara tá entregue, né? Então o Chorin começa a apertar ele, começa a fazer um terrorismo psicológico. E vem uma cena que é bem, nossa, cara, é bem chato de ver. É bem agoniante. Que o Chorin começa a pegar o braço do Kuwabara, ele começa a fazer força lá até quebrar. E ele quebra o braço do Kuwabara. Até o Yusuke fica bastante preocupado com aquela situação e fala pra Mestre Genkai fazer alguma coisa, porque o Kuwabara já perdeu. E ela fala: então a luta acabou, Kuwabara perdeu, Chorin é o vencedor, mas o Chorin meio que continua lá apertando o Kuwabara. Aí quando o Yusuke meio que ameaça ele, ele joga o Kuwabara longe e ele desfaz o feitiço lá, a magia lá que ele fez. Aí o Kuwabara volta ao tamanho normal, mas ele tá todo quebrado, porque o Chorin quebrou o braço dele e quando ele jogou assim, o Kuwabara se quebrou mais, né? Que ele tava pequenininho. Então o Yusuke fica com um ódio do Chorin, mas um ódio. Que quando a Genkai autoriza os dois lutarem, o Yusuke vai com tudo, ele dá um bombaço na cara do Chorin, mas daquele de dar gosto. E depois ele acerta uma na barriga também. Nossa, golpes muito fortes o Yusuke acertou nele. Aí o Chorin fala que, né, ele ficou mais forte e eu vou precisar usar a minha técnica. Aí ele pula assim no alto e ele começa a usar uma técnica que usa vento. Um golpe que mistura também o vento. Ele solta o golpe em Yusuke, aí vão como se fossem algumas lâminas, umas hélices assim, girando em direção a Yusuke e começa a machucá-lo e derruba ele. Aí o Yusuke percebe que se ele ficar parado esperando o Chorin usar os golpes dele, ele tá mal. Então ele precisa ir pra cima do Chorin e é o que ele faz. Ele vai colocando as mãos assim um pouco na frente, ó, para se proteger. E ele vai pra cima do Chorin. Aí ele consegue se livrar um pouco do ataque e acerta uma bombaça de novo no Chorin.
E o Chorin cai no chão. E o Yusuke tá lá com uma super raiva dele lá, querendo lutar a todo custo. Aí o Chorin começa a falar: vai ser a primeira vez que eu vou lutar como o Lando depois de muito tempo. Então ele começa a se transformar na verdadeira forma dele. E é bem legal essa apresentação do Lando, porque o chão começa a quebrar, começa a rachar lá o chão e tal. E quando ele levanta, mostra que ele está com o olho vermelho assim, o cabelo tá diferente e a pele dele tá toda escura. Então chega a dar uma aparência mesmo de uma pessoa bem poderosa. Até o Yusuke fala pra ele: nossa, a energia dele é muito forte e é uma energia do mal. E assim termina o episódio, mas a gente já vai direto pro próximo. Bora lá! Então vamos logo sem enrolação pro próximo episódio. O episódio já começa com o Lando lá na sua forma real. E ele já não tá com a pele escura, foi só a apresentação do final do outro episódio. Mas ele tá lá, pronto pra luta, e disse que vai se divertir muito lutando com o Yusuke. Só que o Yusuke tá muito cansado, porque ele já tinha apanhado do cara, do cara com capacete que enxergava no escuro. Ele apanhou do Kazemaru, que tinha aquele símbolo na testa lá, ele apanhou um pouco também. Então ele tá cansado, se sentindo fraco. Então quando o Lando vai pra cima dele, e o Lando até provoca ele, quando ele começa a dar uns socos no Lando, os socos não tem efeito nenhum. Ele até dá um soco final assim, pensando que vai conseguir vencer, e o Lando nem se mexe. Então o Yusuke tá bem fraco e numa situação bem difícil na luta. Aí o Lando, galera, vai pra cima, agora é a hora dele. Então ele usa lá uma magia dele novamente, que ele solta como se fossem umas teias que vão agarrando no Yusuke, no braço, na perna. E ele começa a fazer o Yusuke de saco de pancada. Ele começa a girar o Yusuke assim, bate o Yusuke no chão, bate a cara do Yusuke contra as árvores. Ele fica batendo muito no Yusuke pra cima e pra baixo e provocando o tempo todo. Ah, não é você que é forte? Você não é forte e tal? E ficou batendo, batendo e batendo. Aí tem uma hora que até a Botan chega pra Mestra Genkai e fala: Mestra Genkai, faça alguma coisa, senão o Yusuke vai morrer. E ela fala que não pode fazer nada, que se ela declarar a vitória do Chorin, ela vai ter que ensinar pra ele a técnica. Então que ela não pode fazer nada. Aí a Botan pergunta: mas ele vai ter que enfrentar você e ele vai matar você, o que é que você acha? Ela fala: não vou me preocupar com isso depois, agora eu vou assistir a luta. A mecha bem firme e forte lá, ela nem liga muito. E nisso o Yusuke continua apanhando esse tempo todo. Aí o Lando já começa a querer zombar do Yusuke e pendura ele numa árvore lá, e ele fica pendurado em cima do pântano lá, tinha um lago. É meio que um pântano mesmo. Aí ele começa a fazer outra reza doida lá, e sai um peixe e pula e tenta pegar o Yusuke. O peixe, quando pula, ele não consegue pegar o Yusuke lá. E o Lando começa a explicar que aqueles peixes lá, quando o Yusuke olha pra baixo, não só tem um, tem mais. São peixes do mundo das trevas, que tem uma fome enorme e tal. E até pra aterrorizar mais ainda, o Lando pega um monstrinhozinho que ele tá na mão assim, que ele tinha diminuído com a técnica dele, e ele joga pros peixes, e ele faz o cara voltar ao tamanho normal. O cara cai na água e os peixes comem lá o monstrinho e tudo. E ele fica aterrorizando o Yusuke. Então ele é muito forte, mas ele gosta de aterrorizar. Logo que depois, ele puxa e dá um Leigan. Então ele tinha visto o Yusuke usar o golpe uma vez só e ele já aprendeu. Então ele solta um Leigan, meio que só para assustar o Yusuke, passa e bate no rosto dele, de raspão. E ele diz que o próximo ele vai dar para valer. Aí mostra até a Mestra Genkai falando um pouco sobre o Lando, dizendo que se ele aprender a técnica, ele vai ser uma calamidade, porque ele já é malvado agora, imagina quando ele aprender com ela. Aí eles soltam um Leigan enorme, aí a árvore quebra e o Yusuke tá caindo em direção aos peixes que estão já com a boca aberta. Aí galera, quando o Yusuke cai, ele tá preso lá, nossa, cheio de peixe lá, dos peixes monstros. E ele cai pensando na vida dele, né? Por que ele vai fazer e tal, a vida passando pela cabeça dele. Aí quando ele já tá quase entregue, sai do corpo do Kuwabara uma energia e entra lá na água onde o Yusuke caiu. E por meio dessa energia o Kuwabara fala com o Yusuke e fala: ei cara, não desiste, quer dizer que você é fraco, você vai desistir? Aí com isso ele começa a provocar o Yusuke. E o Yusuke com muita raiva recupera parte da energia e ele
ele parte aquela teia que estava prendendo ele e a energia explode no lago assim, buf, uma energia grande. Aí todos os peixes são despedaçados lá e quem tá fora fica surpreso. O Lando tá olhando assim, nossa, ele despedaçou todos os peixes. Aí o Lando já arma o Leigan assim, esperando o Yusuke sair. Que o Yusuke tá na água e todo mundo lá preocupado e o Lando com um Leigan assim armado pra atirar no Yusuke, só que o Yusuke, ele solta um pouco de bolha e o Lando atira na bolha, mas o Yusuke sai por trás. Aquele buraco que ele caiu na luta com o Kazemaru é conectado lá por baixo, aí ele sai pelas costas do Lando e ele solta o Leigan dele com as forças que restam nele. Só que o Lando solta outro Leigan e os Leigans se chocam. Mas, pra surpresa de todo mundo, o Leigan do Yusuke é mais forte, passa o do Lando e acerta o Lando bem no peito. E o Lando cai na água, cai naquele lago lá, aquela poça que danado é aquilo ali. Só que o Lando fica tão com raiva, tão no veneno, que a energia dele evapora aquela água e ele levanta de lá com muita raiva. Aí ele vai pra cima do Yusuke, só que o Yusuke não tem mais energia nenhuma. O Lando dá uns socos nele, uns golpes, e o Yusuke cai no chão e até se entrega. Ele fala, ó, não tenho mais energia, não tem mais o que fazer. Aí o Lando começa a usar a técnica de encolhimento que ele usou com Kuwabara. Aí quando ele termina lá a reza doida dele, quem encolheu foi ele. E foi dito pela Mestra Genkai que essa é uma técnica perigosa e que só funciona quando a pessoa escuta, que entra pelo ouvido e vai no cérebro. No caso, os ouvidos do Yusuke estavam tampados com musgo do pântano. Outra sorte do herói, do protagonista. Aí como o Yusuke não ouviu, o feitiço volta contra ele. Aí quem encolheu foi o Lando. Aí o Lando fala, ah, beleza, mas só eu falar de novo que eu retorno ao meu tamanho original. Só que o Yusuke levanta e fala, ó, eu não sou muito bonzinho não, cara. Eu não posso dar um golpe em tu, mas eu posso cair em cima de você. Aí ele cai com o cotovelo, uma pancadona no Lando. Aí o Yusuke cai lá bem cansado, né? E o Lando desmaia. E a Genkai diz que o Yusuke é o vencedor. E a Botan pega o Lando pra prender ele no mundo espiritual. Aí o Yusuke fica muito feliz, porque depois a Genkai ela usa energias espirituais e cura o Kuwabara, que ele tá todo quebrado, lá braço quebrado, ossos quebrados. E ele feliz da vida que ele pensando que ia ter folga. Mas aí a Genkai fala pra ele que nada disso, o treino, você não passou pra treinar comigo, então eu vou treinar você e você vai ficar aqui por tempo indeterminado. Aí termina o episódio e o Yusuke reclamando, porque ele vai ter que ficar lá treinando, né? E é isso, galera. Esse é o final do arco do Lando. Como eu falei, foram 5 episódios, mas com lutas muito legais e a progressão dos personagens. Tanto do Yusuke com Leigan e vendo outros adversários, quanto do Kuwabara, que aprendeu a espada espiritual. Então, daqui pra frente, só inimigos mais fortes e eles também ficando mais fortes, principalmente depois de treinamento com a Genkai. E é isso, Nerdola, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou de relembrar, curte, comenta, compartilha, dá uma força aqui pro Nerdola, beleza? E em breve eu trago o próximo vídeo seguindo essa saga completa do Yu Yu Hakusho. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!